Olá, vamos iniciar essa aula de custos fixos e custos variáveis. E eu começo te fazendo duas perguntas, preste atenção e responda. Primeira delas, em algum momento você já fez a seguinte associação: custo fixo é aquele custo que tem valor fixo todos os meses, ele não muda. Independente da razão, ele não muda. E custos variáveis são aqueles custos que a todo momento, a todo período, ele sofre uma variação de valor, seja por qual razão for. Se o valor do custo muda, ele é variável, se o valor dele não muda, você considera fixo. Em algum momento você já fez essa relação? Outra pergunta. Se eu chego para você e falo, o aluguel da fábrica muda de valor todos os meses em função de um reajuste mensal que ele está sofrendo por algum índice. Você consideraria esse valor do aluguel da fábrica, que está mudando todos os meses de valor em função de um reajuste mensal, como um custo fixo ou um custo variável? Todo mês ele varia, fixo ou variável? Se você respondeu sim para a primeira pergunta, dizendo que sim, você já fez essa relação de custo fixo com aquele que nunca muda, custo variável, aquele que muda sempre, e se na segunda pergunta você consideraria esse aluguel como custo variável, eu digo que você respondeu errado. Tá errado, e eu vou te explicar por que nessa aula. Assista até o final para você nunca mais errar esses conceitos. Começo aqui te mostrando o material que eu elaborei. Vou te explicar, mas antes vamos dar uma lidinha no material e eu já volto para te explicar o que ele quer dizer. Veja aqui. Veja o conceito de custo fixo. Custo fixo é aquele que não sofre variação em função da quantidade produzida. Segura aí que eu já vou te explicar. E custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de produção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o custo, para ser considerado variável, não é só ele variar de valor todos os meses, não. A variação de valor tem que ter relação com o volume de produção. Pensa comigo, para produzir essa caneta, eu utilizo uma quantidade de matéria-prima, de materiais secundários, de embalagem, são materiais diretos. Vamos falar da matéria-prima. Para produzir uma caneta, eu uso uma quantidade de matéria-prima. Para produzir 1000 canetas, a quantidade de matéria-prima vai ser superior, certo? Percebe que esse custo varia em função do volume de produção? Quanto mais canetas eu produzo, mais eu preciso desse custo. Portanto, matéria-prima é um custo variável. Custo variável é aquele que varia em função do volume de produção. Quanto mais eu produzo, mais custo eu terei nesse produto, tá? Custo total, né? O custo fixo é aquele que não varia em função do volume de produção. Então, por exemplo, o aluguel da fábrica. Eu posso produzir uma caneta ou produzir 1000 canetas, o aluguel vai ser o mesmo. Ele não sofre variação em função da quantidade de itens que eu produzo. Não vai variar. Então, custo fixo é aquele que não sofre variação em função do volume de produção, tá? A classificação entre custo fixo e variável, ela leva em consideração o valor total desse custo e também o volume de produção. Se o valor total variar em função do volume de produção, ele é variável. Se ele não variar em função do volume, ele é fixo. E aquela segunda pergunta que eu te fiz? Aluguel da fábrica sofre variação todos os meses em função de um índice aí que está reajustando durante determinado tempo. E aí, nesse caso, ele é fixo ou variável? Continua sendo fixo. Por quê? Porque essa variação não tem relação com o volume de produção. Para que seja um custo variável, ele tem que ter relação com o volume de produção. Outro exemplo, depreciação pelas cotas decrescentes, dos saldos decrescentes, utilizando esse método. Pelo método das cotas decrescentes, essa depreciação ela vai variar todos os meses. Não vai ter uma cota fixa, como o método linear, que calcula cotas fixas, né? Lineares de depreciação. O método das cotas decrescentes, não. Calcula valores diferentes todos os meses. E aí? Essa depreciação por esse método seria um custo variável? Não. Por quê? Porque essa variação também não tem relação com o volume de produção. Portanto, não pode ser considerado um custo variável.
tá? Lembre sempre que o custo variável é aquele que varia em função do volume de produção e o custo fixo é aquele que não varia em função do volume. Ele pode até mudar de valor, mas se essa mudança de valor não tiver relação com o volume de produção, ele permanece como um custo fixo, tá? E além do custo fixo e variável, nós também temos aí na contabilidade de custos a classificação em custos diretos ou indiretos, mas aí a gente vai falar em uma próxima aula. O que eu quero já que você saiba é o seguinte: custo fixo, variável, direto ou indireto são classificações que nós podemos atribuir aos custos. Então, um custo pode ser fixo e indireto, variável e direto. E normalmente a gente faz justamente essa relação. Custos variáveis são custos diretos, tá? Então são classificações distintas. Em um outro vídeo, em uma outra aula, eu vou te explicar esses custos diretos e indiretos. Por hoje eu quero que você preste atenção e fixe muito bem esse conceito de fixos e variáveis. Tá? Separei duas questões para a gente resolver e fixar esse conteúdo, fixar. Tá vendo que eu quero realmente que você entenda e não esqueça mais, né? Dá uma olhadinha aqui no material comigo. Primeira questão diz o seguinte: uma das formas correntes de classificação de custos consiste na divisão entre custos fixos e variáveis. Agora a gente tem que encontrar qual é a continuação correta, sendo custos fixos aqueles necessários à manutenção da atividade operacional, os quais, como regra, não sofrem variação em função de aumento ou redução no volume de produção. Tá certo, já chegamos no gabarito, o gabarito é letra A. Tá? É justamente isso, o custo fixo, ele é necessário à manutenção das atividades, é claro, né? Se você lembrar do aluguel, por exemplo, eu preciso da estrutura da fábrica para poder produzir, mas esse custo fixo não sofre variação em função do aumento ou redução do volume. Vamos passar pelas outras alternativas, só para a gente encontrar o erro. Letra B. Relacionada ao objeto de produção ou venda, os custos fixos ou variáveis estão relacionados ao objeto de produção ou venda, sendo custos variáveis aqueles que não estão fisicamente ligados ao bem ou serviço, nada a ver, né? Errado, não tem nada a ver essa letra B. Letra C. Ambos ligados ao bem em si, não sujeitos à variação em função de volume de produção, sendo os variáveis, contudo, impactados por oscilações de preços de mercado. Não, né? Os variáveis, eles são justamente esses que sofrem variação em função do volume. Considerados fixos, aqueles que configuram despesas obrigatoriamente incorridas, ainda que não componham a formação de preço do produto, e variáveis, aqueles que influenciam a formação de preço. Não, pessoal, não tem nada a ver, né? Variável é o que varia em função do volume de produção e fixo não varia em função de volume de produção. Tá errado. Letra E, ambos ligados à estrutura de produção, sendo os custos fixos aqueles presentes no setor industrial e os variáveis no setor de serviços. Não, tá? Errado também, os dois estão relacionados aí à produção industrial, composição do valor de custo de um bem que está sendo produzido na indústria, gabarito letra A. E a segunda questão diz o seguinte: na medida em que determinados custos independem do nível de atividade da empresa, ou seja, não se espera alteração dos valores de custos quando o nível de atividade produtiva aumente ou reduza, tais custos são classificados como, veja, não importa se o nível de atividade está aumentando ou produzindo, aumentando ou reduzindo, não importa, ele não vai alterar. Que custo é esse? É o fixo, tá? Então, esse é o custo fixo. Não espera alteração de valor independente aí do nível de atividade produtiva dessa empresa. Tranquilo, pessoal? Viram que o conceito não é complexo, então não erre mais e não faça mais associações incorretas. Lembre sempre que existe uma relação entre valor total do custo e volume de produção para você poder classificar um custo como fixo ou variável, tá bom? Encerramos essa aula. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Bons estudos e até mais!